Paz de Jesus, gente querida de Jandira. Eu estive no último domingo, 30 de junho, o privilégio de trazer a mensagem do Senhor baseada em Lucas 12, de 22 a 34, para ouvirmos juntos as últimas boas notícias de esperança ao vencer as ansiedades. Meu nome é Oswaldo Júnior e agradeço a Deus tamanho privilégio, porque juntos nós vimos que sim, é possível vencer as ansiedades. Nesse texto vimos que Jesus tem uma conversa íntima com os seus discípulos e o principal destaque do Senhor Jesus é não deixar que os seus discípulos tenham a mesma mentalidade que os pagãos. Os pagãos são homens e mulheres que vivem fora da perspectiva de vida a partir dos critérios de Deus e da vontade de Deus. Os homens e mulheres de Jandira em Cristo Jesus, então podem viver uma vida diferenciada, não com a mesma mentalidade ansiosa do nosso século. Sim, no nosso século é normal ser ansioso, as pessoas acham isso até uma defesa para aquilo que elas fazem de errado. Eu sou muito ansioso, fiz isso. Não, discípulos e discípulas do Senhor Jesus como vocês podem vencer a ansiedade. Não que nós nesse mundo não tenhamos preocupações. Lembrando que preocupação é aquilo que nos primeiramente chama atenção diante da vida. E eu quis lembrar a vocês das palavras do grande pregador e pensador cristão Oswald Chambers, que dizia: todas as nossas preocupações e aborrecimentos são causados por cálculos sem Deus. Quando a gente olha para a vida sem considerar a vontade, o princípio de Deus. Jesus vai dizer em Lucas 12:30 que o pagão corre atrás do que comer, do que vestir, do que calçar, porque ele não leva em consideração um Pai bondoso que sabe o que nós precisamos. Sim, a começa na luta contra a ansiedade se inicia a partir da nossa visão que nos relacionamos com um Deus que é bom, um Pai amoroso e extremamente cuidadoso. O pagão já tem uma visão de mundo que morreu e acabou, mas discípulos e discípulas de Jesus não. É sobre isso que nós pensamos e refletimos no último domingo e vimos o quanto o nosso mundo está estruturado em alguns mitos. Mitos são conversas mentirosas que vão formando pensamentos e estruturas econômicas, políticas e sociais. O primeiro mito é o mito do valor, onde supostamente o que eu visto, ou o que eu como, ou onde eu moro, agregam mais valor a mim do que qualquer outra pessoa. E vimos que isso é uma mentira, porque no verso 23 de Lucas 12, o Senhor Jesus disse: a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Jesus mostra que a sua vida, os seus talentos, o seu testemunho é um potencial de bênçãos e graças sobre outros, muito mais do que aquilo que você come ou que você veste. Para este mundo, as coisas são descartáveis. Na mente do pagão, até a vida humana é descartável, mas os discípulos de Jesus não. Eles sabem que o valor da vida é inestimável a ponto do Senhor Jesus se entregar por ela. Um segundo mito que vimos foi o do vazio consumista, onde as pessoas acham que na sua roupa, na sua vestimenta, naquilo que come, na onde mora, elas vão ter a satisfação plena de suas vidas. E nós vimos que não, que somente em Deus, Ele é a fonte da nossa satisfação, e vimos o cuidado de Deus que nos valoriza e somente Deus pode nos satisfazer plenamente. No verso 28, nós vimos o Senhor Jesus dizer claramente: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Vimos que esse Deus tecelão tira de cena a descartabilidade do consumo e faz vigorar nos seus discípulos a consciência daquilo que é eterno, daquilo que não tem etiqueta, daquilo que não pode ser suprido pela história ou pelos feitos humanos.
E vimos por último o mito da escassez, que molda esse mundo no medo e na ansiedade, no poder que legitimou alguns impérios de que não haveria recursos suficientes para todas as pessoas e nem haviam recursos para se compartilhar e se tornar na vida do outro uma bênção e na vida do outro um cuidado. É a ansiedade que leva à inveja, à cobiça, à violência que tanto vemos neste mundo. Mas com os discípulos e discípulas de Jesus não é assim. Nós vimos que Deus nos deu o seu reino. Nos versos de 32 a 34, Jesus mostra que a grande riqueza que o homem procura está no reino do Senhor. Que nós, como discípulos, somos chamados a ter uma visão de generosidade, de partilha, de cuidado, de autoridade, de fé, de parceria, de sermos úteis no reino com o que temos, porque quando repartimos, nós descobrimos que o nosso coração está no reino. Jesus disse: não tenham medo, medo que leva à ansiedade. Então ele já mata a fonte da ansiedade, o medo. Não tenham medo, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que tem, deem esmola, façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo, ajuntem tesouro nos céus, onde o ladrão nem chega perto, onde a traça não corrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ou seja, partilhe, seja generoso, não tenha medo porque não vai faltar. Você pertence a um reino de riquezas inesgotáveis e riquezas que não são medidas pelo ouro ou pela prata, riquezas que são medidas pela disposição, pela entrega. Ou seja, a ansiedade prevalece no vazio, na desinformação, no supérfluo, na falta de sentido. Jesus deixa claro que precisamos ser úteis e generosos pelo reino, porque o maior antídoto à ansiedade é viver uma vida com propósito dos reinos, sermos instrumentos úteis nas mãos daquele que a tudo governa. Busquem o reino dos céus e o que vocês precisam serão acrescentadas a vocês, porque vocês vivem uma vida com propósito. No verso 31, quando ele disse: busquem o reino e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, é porque vocês estão mais focados, como meus discípulos, em fazer o que o reino quer de vocês, do que ficar buscando o que vestir e o que comer. Nós vamos buscar o que vestir, o que comer, mas num terceiro, quarto lugar, porque em primeiro lugar buscamos a vontade do reino, e ao buscar a vontade do reino, também temos que nos aquietar, aprendendo a descansar em Deus. Jesus, no lindo Sermão da Montanha, vai nos apresentar o caminho do Shalom, da paz com Deus. É o caminho dos pássaros, dos lírios e de todos aqueles que se rendem ao Senhor. Shalom é a maneira como o nosso Pai amoroso celestial deseja que seus filhos vivam. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, nos versos de 9 a 11, mostrou que resta um descanso sabático, renovador para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também entra no descanso das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. O descanso de Deus é um descanso ativo, proativo. Vamos ter obras pelo reino, mas vamos aprender a descansar no Senhor quando estivermos precisando de renovo, de força, de visão, para continuarmos sendo generosos e partilhar aquilo que o Evangelho nos trouxe. Para o povo de Deus, o objetivo do trabalho não é mais trabalho, não é lucro, não é ouro, não é prata, mas é nos realizarmos o nosso propósito de vida, sintonizados com a vontade do Senhor para o avanço do reino. É a fidelidade nas pequenas e nas grandes coisas. Queridos, faça do Senhor o seu descanso, a sua fortaleza, o seu refúgio, para que você perceba como o Senhor tem acrescentado a você vida, recursos,
visão, e aí o seu propósito estabelecido vencerá todas as ansiedades que podem estar tentando te roubar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos andar nessa terra, vamos produzir nessa terra, vamos colocar ordem na vida, mas sempre a partir da visão de um reino de generosidade, de fartura, de graça, de companheirismo. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho recebido, Pastor Júnior e toda a sua equipe, meus irmãos amados. Beijo no coração de vocês, que a graça os faça prosperar. Deus abençoe.